Gente, boa tarde. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre construindo a casa sobre a rocha. Lá em Mateus 7, 24 a 27, já é um texto conhecido, mas que eu quero ler com vocês aqui de novo, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor estava falando que lá na Palestina, lá assim, a Palestina é formada em grande parte por colinas e montanhas, né? Então ela estava sujeita a chuvas repentinas e violentas. Então os riachos que corriam entre as colinas ficavam inchados pela chuva. E aí quando ela vinha destruindo tudo que estava no caminho, principalmente as casas que estavam fundadas em bases não sólidas. Tudo que estava ali saía destruindo. E da mesma forma, tempestades de aflições e perseguições chegam na nossa vida também, né? Às vezes a gente está passando por um momento e aí muito triste, muito atribulado, muita coisa ruim, né? E aí, quando a gente pensa que a gente está em segurança, que o céu está direitinho, que está tudo bem, esse momento pode chegar. Em apenas um momento, a saúde, os amigos, o conforto, tudo isso pode desaparecer, né? Então, como é importante nesse momento de tempestade a gente ter um lugar seguro para estar. Como é bom poder ter um lugar seguro para guardar as nossas emoções, um lugar para nos livrar dos medos, um lugar seguro para se estar, um lugar firme, uma rocha. Gente, é muito importante, porque o dia mau, ele pode chegar sem a gente menos esperar, que é o que acontece, né? Porque ninguém fica vivendo esperando chegar um dia mau. A gente tá vivendo os dias e a gente não pensa no dia mau. E o dia mau, ele pode, né, aparecer de uma hora para outra. Então, edificar a casa, edificar a nossa vida, nossas atividades, tudo que a gente faz, a gente precisa edificar sobre a rocha que é Cristo. Só assim poderemos resistir à ação devastadora do tempo, das provações e das tentações. Se a gente edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, se a gente edificar as nossas atividades, se a gente edificar os nossos estudos, tudo isso sobre a rocha, a gente vai conseguir resistir. O homem insensato, ele constrói suas coisas, sua vida, tudo que ele tem, ele constrói no alicerce humano do dinheiro, nos títulos da fama, né? Da popularidade, onde tudo se acaba com a presença das tribulações, lutas e perseguições. Então o homem insensato, ele tende a fazer isso. E a palavra vem para nos advertir para que a gente não seja esse homem insensato, né? E aí a palavra diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Que palavras são essas? O que Jesus manda a gente praticar? Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensina a ler a palavra. Jesus nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a congregar. Ele nos ensina a crer. Ele nos ensina a ter fé. Se você for olhar lá em Efésios 6,18, ele vai falar: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha Jesus nos ensinando a orar em todas as situações. Em Oséias 6,3 ele vai falar: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fala pra gente prosseguir, é pra gente continuar, é pra gente buscar. Então ele nos ensina a buscar, a ler a palavra.
Marcos 11:25, ele vai falar: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, tá orando? Tem alguma coisa contra alguém? Olha o que ele ensina: perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus está nos ensinando e nós precisamos ouvir essas palavras e praticar. É praticar, é orar, é ler a palavra, é perdoar, é o tempo todo. E isso vai acontecendo o tempo todo, não é só uma vez. Vocês sabem disso? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, que palavras são essas? Lá em Hebreus 10:25 vai falar: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixe, querido, de congregar. Não deixe. É importante essa caminhada, é importante você estar sob uma cobertura. É importante você ter um pastor, um líder, é muito importante. Até na sua caminhada. Você vai precisar, todos nós precisamos. Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Não tem como. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, mais uma vez, temos palavras, temos aqui bases bíblicas de Jesus, de Deus nos ensinando as coisas que ele quer que nós pratiquemos. Então, que você possa ser abençoado hoje com essa palavra e ter em mente que nós precisamos nos firmar em Cristo. Precisamos construir a nossa vida em Deus, consagrar a Ele tudo que a gente faz, tudo. Seja as atividades, seja todas as coisas. Pensou em fazer alguma coisa? Consagra a Deus. Vai abrir um negócio? Consagra a Deus. Está pensando em comprar alguma coisa? Consagra. Entrega a Ele, constrói tudo nele. Precisamos ter Cristo como centro, a base da nossa vida. Que Ele seja o centro da nossa casa, nossa família, nosso trabalho, dos nossos projetos. Que tudo que você venha fazer, você venha chamar o Senhor para perto. Não construa nada fora de Cristo, porque construir fora de Cristo é construir na areia. E você já está sendo advertido pela palavra a não agir dessa forma. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Que você possa ser abençoado com essa palavra.